Então, pessoal, eu acredito que 4 fatores formam um pilar, né, para quem realmente quer buscar o equilíbrio, buscar a cura. Por que eu falo cura entre aspas? Porque na verdade a cura é uma coisa definitiva. Com relação à ansiedade, certamente a gente vai ter picos, momentos, né, que nos deixam ansiosos, que nos deixam apreensivos, que vai nos gerar uma certa ansiedade. Precisa que a gente tenha o controle dessas situações, né, saiba controlar isso, para que a ansiedade não tome aquele volume que cotidianamente quem tem distúrbio psicológico permanece com aqueles sintomas e sensações por tempos longos ou indefinidos. Então, diante das minhas observações, diante da minha vivência de 11 anos com esse distúrbio, eu fui me autoanalisando e observando as pessoas, conversando, lendo, assistindo coisas, e daí eu fui tirando as minhas conclusões. Então, eu acho que a base seria 4 fatores. Claro que tem outros, mas os principais eu me autoanalisei e percebi que precisa de alguns pilares para dar sustentação a isso, a esse comportamento que vai culminar, terminar no equilíbrio, né? A gente aprender a equilibrar. O primeiro que eu gostaria de falar é o foco. A gente precisa ter foco no que a gente quer, focar na cura, focar no equilíbrio, né? Então, focado, fazendo isso, tendo foco, querendo, né? Tendo persistência para buscar o equilíbrio, a gente precisa primeiro buscar o conhecimento. Porque sem conhecer as nuances, as peculiaridades do distúrbio, né, a gente não vai saber lidar com as situações quando elas aparecem. Então precisa que a pessoa tenha o desprendimento de buscar o ensinamento, buscar o conhecimento, estudar tudo, buscar as possíveis origens, o que acontece, o que deixa de acontecer e as possíveis possibilidades de cura, que tem muitas. Como tem muita gente, muitas pessoas falando com uma centena de coisas sobre a origem, também tem outras falando, né, outras centenas de coisas sobre a cura e o equilíbrio. Eu sugiro que quem tem aquela vontade de buscar realmente o equilíbrio, não deixar de ver nada, estudar tudo, ver tudo, analisar e trazer para o seu contexto para ver se é aplicável, se é compatível com a sua situação, né? Outra coisa, outro dado que eu gostaria de enfatizar é a vontade. Precisa que a pessoa tenha vontade. Vontade de querer curar-se, vontade de querer equilibrar-se. Mas aquela vontade, porque é claro, ninguém quer ficar passando a vida, né? Passar pela vida sentindo sintomas, sensações e medos. Mas chega um ponto do distúrbio, do desequilíbrio, que após a gente fazer a maioria das coisas que habitualmente se faz, né? Que é ir a médicos, tomar remédios, fazer terapias, muito dos casos, ou a maioria deles, não encontra o resultado que a pessoa espera. Aí ela entra naquela fase de entrega, de deixar a coisa acontecer. Aí eu acho que está o perigo, porque aí precisa que a pessoa, né, se revista de coragem e de vontade mais ainda para buscar alternativas que possam dar aquela sustentação para ela seguir na busca desse equilíbrio tão esperado. Então, a vontade sincera, né? Porque tem aquela vontade, eu tenho vontade.
Mas a vontade fica assim, fica esperando que alguma coisa aconteça. Aí não vem. Precisa que a gente busque, que a gente pesquise, que a gente analise. Isso tem que vir de nós. Não ficar aguardando coisas externas, coisas de fora. Outra coisa que eu também acho, eu acho que talvez uma das mais importantes, né, é o foco, né, que eu falei, o conhecimento e a vontade. Mas tem um outro que eu acho muito importante, que é a paciência. É muito típico de quem é portador desses distúrbios não ter paciência de esperar, não ter paciência de seguir um tratamento, de seguir a orientação, de fazer as coisas aguardando o resultado. Por sua natureza, por nossa natureza, é comum, é normal o ansioso querer as coisas rápidas, imediata, agora, né, para ontem, como a gente fala. E a coisa não funciona bem assim. Se a gente for honesto conosco mesmo e trazermos a coisa dentro de uma seriedade, é só a gente pensar há quanto tempo eu estou sentindo isso, o que aconteceu, há quanto tempo vem acontecendo coisas para que eu chegasse na situação de desequilíbrio que eu estou hoje. Então não é de uma hora para outra, não é de um momento para outro que a cura vai vir. Então, qualquer que seja a opção que nós façamos buscando o equilíbrio, precisa ter paciência de esperar os resultados. A coisa vai acontecendo aos poucos, dentro de uma razão lógica, não é? Já falei em outras situações, em outras circunstâncias, em outras oportunidades, que é muito comum a pessoa que opta pelo tratamento médico, vai, toma 2, 3, 4 vezes o comprimido, o remédio, e quer já esperar o resultado. Quem partir por esta opção tem que aguardar o corpo ir se acostumando e se adaptando ao químico, à parte química da droga, do remédio. Quem opta a terapia, ele imagina que com 2, 3 visitas ao terapeuta a coisa vai se resolver. E aí a gente bem sabe que a verdade não é essa. A gente precisa ter mais paciência para alcançar o resultado esperado. Assim, eu acredito que acontece com qualquer outra opção que a gente faça buscando o equilíbrio. Precisa ter paciência, né? Aí o ansioso, mas eu não consigo, eu não sei ficar esperando. Mas é justamente por isso que o desequilíbrio veio, por falta de paciência, por falta de saber esperar, por falta de estar centrado no objetivo, né? Então, e tem uma coisa extra que eu acredito, isso vai em tópico extra, né? Que me veio à mente agora, é aquela coisa do ansioso querer fazer tudo ao mesmo tempo. Também é uma origem disso. Ele quer fazer tudo, ele não tem organização do seu dia, né? Ele não faz um relatório assim, agora eu vou fazer isso e o resto fica para depois. Então, geralmente a pessoa, vamos tomar por base, já acorda de manhã já na pilha, né, pilhado. Ele vai tomar o café, mas ele já está pensando na criança que vai levar para a escola, no almoço que tem que fazer, no lanche que tem que fazer, na roupa que tem que lavar, na viagem que vai fazer à tarde. Então a cabeça fica cheia, atulhada de pensamentos desordenados e que no cômputo do final do dia, e ela quer fazer tudo de uma vez, né? Quer ligar para marcar consulta, ela não fixa naquilo, numa coisa só. Tá tomando café? O foco tem que ser no café. Não, então eu tomo café, outra coisa que eu vou fazer é levar as crianças para a escola. Então, tomo café, levo as crianças para a escola, é um exemplo. Depois eu vou para o trabalho e fazendo as coisas paulatinas, assim, uma por uma. O ansioso, por sua natureza ansiosa, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e resolver tudo. E já não bastasse o número de preocupações que ele tem com as coisas dele, ele já quer interferir na vida do outro,
quer ajudar o outro, quer dar opinião no que o outro está fazendo. Observem-se se não é isso. A mãe está com problema, eu vou lá resolver, o irmão está com uma outra coisa na escola, eu tenho que ir lá. Né? O marido está... Claro, se à medida do possível a gente puder ajudar, não vamos negar, mas vamos escalonar, decretar prioridades. E dentro daquela prioridade, a gente foca nela primeiro. Fica naquilo ali. Terminou aquela obrigação, aquela tarefa, parte para outra. O que eu quero dizer com isso é que nós temos por hábito, e é hábito pernicioso, é hábito que nos prejudica, que nos levanta o nosso nível de ansiedade, é querer fazer, pensar em tudo ao mesmo tempo. Não há cérebro, não há mente, não há cabeça que suporte essa gama de situações, de coisas que a gente joga dentro dela. Sugeriria, né, que a coisa fosse feita por partes, vivenciar o agora. Pronto, eu estou aqui tomando café, vou vivenciar o café. Porque, na verdade, vamos figurar o caso do café. Se você está tomando café e pensando e imaginando outras coisas lá do dia a dia, nem saborear o café, nem saborear o que você está comendo, você tem. Você engole. E olha bem, vou dar outro parâmetrozinho para a gente detectar o nosso nível de ansiedade. Não estou falando que é todos os casos, mas grande maioria, 90% acontece isso. Se você quer ver se você está num momento, num dia ansioso, observe a hora que você alimenta. A gente não alimenta saboreando, degustando, deglutindo a comida, o alimento. A gente engole, né? A gente dá umas 2, 3 mastigadas ali e engole. Não saboreia, não sente o sabor da comida. Você olha numa mesa, quando você está num restaurante, se tiver 4 pessoas numa mesa, por exemplo, você vai ver quem é o ansioso ou não. Porque o ansioso sempre termina mais rápido. Ele joga a comida para dentro. Enquanto o cara que não é ansioso, ele come devagar, mastiga devagarzinho, né? Degusta a comida. Geralmente o cara que não é ansioso, ele põe a comida na boca, repousa o garfo e a faca no prato, mastiga, depois volta a repetir o processo de novo. O ansioso não, ele não larga o prato e nem a faca, ele já vai, ó, para dentro. Assim, são sintomas, são situações que a gente percebe quem é ansioso ou não. Observem para vocês verem e olhem, se auto-observem. Eu me auto-observava e me auto-observo até hoje, para ver quando eu estou ansioso ou não. Para finalizar, né, para não ficar muito longo, são essas coisas. Eu falei num pilar de 4, mas eu citei mais uns 2, mas tem mais, né? Que a gente, situações que a gente provoca e que a gente nem percebe às vezes. A auto-observação, né? Olhar o nosso comportamento no dia a dia, né? Só para finalizar, vou encerrar com esse. Leitura. Quer ver se o cara é ansioso? Dá um livro para ele ler. Ele não lê o livro, ele vai só até na metade, ou passa assim à vista, né? Já me falaram, eu já comentei isso com relação aos meus vídeos, por isso que eu estou gravando vídeo mais curto para ver, porque o ansioso por si só é assim. Já me falaram que não assistem meus vídeos porque eles são muito longos. Meus vídeos geralmente, muito raro, passa de 20 minutos. E olha que 20 minutos para o ansioso é muito, ele não tem paciência de assistir. Então, são situações que a gente vai se autoanalisando e percebendo que nos leva ao processo de ansiedade. E isso vai se repetindo. Precisa que a gente saia disso. Com relação ao dia a dia, as atitudes, no caso do café, mas são outras, pode ter outras, claro que tem outras situações. Estou falando assim, a gente quer abraçar tudo, mas a gente não tem condição de abraçar tudo, de fazer tudo, de pensar em tudo, né? Os nossos dias, por exemplo, um livro, a gente vai ler, se não tem condição de ler um livro, porque tem gente que lê um livro todo, lê um capítulo, vê 2, 3, 4 páginas, marca, volta, a hora que tiver mais, para ir treinando a mente. Assistir um vídeo, vou ver o vídeo do psiquiatra, do psicólogo, de uma pessoa aí que está falando de equilíbrio, que é o que eu sugiro. Achou o vídeo longo? Se é 20, 30 minutos, assiste 10, 15, pausa ali, depois mais tarde acaba de ouvir. Mas a gente quer
Se a gente não fizer tudo, a gente não... O ansioso quer isso, ele quer fazer tudo. Se ele não consegue fazer tudo, para ele não serve. Aí ele para no meio do caminho. São situações, são vícios, são atitudes que vai nos levando a ficar mais ansioso. É típico da ansiedade, mas também vai nos causando mais ansiedade. E a gente não sai disso. Amanhece, anoitece, a gente continua. Então é preciso se observar isso, tá bom? Eu vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, para os ansiosos, se tiverem vontade, né? E quiserem, e tiverem foco, e quiserem equilíbrio, e quiserem ouvir uma opinião de alguém que fala de equilíbrio, eles possam vir até o fim do vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Esse vídeo vai ser postado sexta-feira, amanhã, tá bom? Está sendo gravado na quinta. Vocês fiquem com Deus, até a próxima.